Agora vai ter que ir. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom, eu sou a professora Simone, de redação, né? E desejo que todos estejam bem. Certamente você já parou para pensar como fazer um texto dissertativo e argumentativo, não é verdade? Como é que se faz um texto dissertativo e argumentativo? Hoje eu irei falar sobre o grande pedido nas escolas, nas universidades, no Enem, né? Que é o texto dissertativo e argumentativo, que algumas pessoas dizem que é um gênero textual, outros dizem que é uma tipologia textual. Então, o texto dissertativo é um tipo de texto, né, cobrado muito, né, cobrado em vestibulares, no Enem. É um texto que exige do estudante a construção e a defesa do seu ponto de vista. O texto deve conter uma tese inicial e argumentos que comprovam seu principal ponto de vista. Argumentamos todo momento, né? Em várias situações, como eu quero sair mais cedo, no colégio, eu vou lá e peço o professor ou na coordenação, né? Mas eu tenho que dar uma justificativa com bons argumentos para poder sair mais cedo, não é verdade? O texto dissertativo argumentativo. O seu objetivo é expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando sobre um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. O que é dissertar? Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, é discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo, sempre apoiado sempre com dados, fatos, exemplos, fundamentações que comprovem a sua tese. Discutir ideias, analisá-las e apresentar provas bem, né, que comprovam ou justificam, convence o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Analisar de maneira crítica situações diversas, variadas, diversificadas, questionando a realidade e apresentando o nosso posicionamento diante dela. A sua estrutura, que deve conter, né? Um texto dissertativo precisa de uma estrutura bem organizada. E muitas vezes acontece o quê? Expõe as ideias de forma desordenada, desorganizada. Organizar o texto de forma incoerente, né? Faltando bastante a coerência. Ordenar as ideias sem elementos de coesão. Argumentar de forma vaga, eu acho, eu acredito. Organização do texto dissertativo. Quais partes que deve conter? Primeiro, introdução, né, que é a apresentação da ideia.
principal ou a tese. Segundo, desenvolvimento, que é a apresentação de argumento que sustentem a ideia principal, que é uma argumentação que desenvolve o ponto de vista. Sempre para convencer o leitor, é preciso usar uma sólida argumentação, citar exemplos, recorrer a opiniões de especialista, fornecer dados e etc. O terceiro é a conclusão, que é a apresentação de um resumo da ideia central ou desenvolvimento de uma sugestão para a resolução de um problema, né? De uma dificuldade. Na conclusão, tem que dar um fecho coerente com o desenvolvimento e com argumentos apresentados. Como deve apresentar o texto dissertativo e argumentativo? Normalmente apresenta a ideia central a ser discutida, de modo que o leitor compreenda a temática do texto, corresponde geralmente a um parágrafo. A introdução deve apresentar um contexto inicial, inserir a ideia central, né? Sempre apresentando a ideia central. Apontar que o texto vai tratar no desenvolvimento. O desenvolvimento, o que deve conter no desenvolvimento? É a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central, corresponde à exposição dos argumentos que comprovam seu ponto de vista, contido na introdução. Pode existir mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Aqui, isso aí é bom a gente saber, né? Qual a banca examinadora, o que está sendo exigido, quantas linhas, que geralmente de 30 a 25 linhas, para não passar do limite, ou se não ficar antes, né? Não conseguir atingir a meta estabelecida. O desenvolvimento deve discorrer sobre o assunto abordado pela tese, utilizar fatos, exemplos e argumentos que permitam o desenvolvimento do texto, levar a uma conclusão, um desfecho final, sempre colocando resolvendo, né, a situação colocada, concluir a opinião, sugerir, levantar soluções, seria na parte da conclusão. A conclusão é o acabamento da redação, a parte que amarra o texto, né, com a síntese de informações. Ele não deve ser iniciada rapidamente ou não deve ser finalizada de forma súbita, inesperada. Tem que ser com um desfecho final, com a solução, com a sugestão, né? Sempre solicitando o que pode apontar uma solução para as questões pontuadas. Vamos lá? Podemos avançar? A conclusão pode funcionar de 3 maneiras. Retomada da ideia central para confirmá-la. Resumo das ideias ou argumentos apresentados e discutidos. Sugestão de solução
desculpa, sugestão de soluções para a resolução da problemática abordada, observações importantes, como deve acontecer, né? Deve ter numa redação. Uma linguagem que busca a impessoalidade, por isso os verbos e os pronomes são empregados tanto na terceira pessoa. O texto argumentativo não apresenta uma progressão temporal, né? Conceitos são genéricos, abstratos, em geral, não prende uma situação do tempo e espaço. Por isso que os verbos devem estar sempre em presente, né? Empregados, né? No presente indicativo. E a variedade linguística utilizada é a padrão. As citações, né, que é no discurso direto, como o pai de Melissa retoma a acusação. Não tenho dúvida de que o motorista foi responsável pelo acidente. O discurso indireto. O construtor reconheceu, aliás, que os instrumentos comprados não estavam de acordo com as normas internacionais. Há 3 dias, Paulo disse que você iria amanhã. Ao identificar o conceito da atividade, Leontief, especialista em psicopedagogia, afirma, pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem como um mundo e que se satisfazem uma necessidade humana específica. Bom, eu vou dizer para vocês umas dicas, né, que tem que ter numa boa redação para se fazer, né, uma boa dissertação é muito importante. Eu vou dizer aqui para vocês. Para se fazer uma boa dissertação é muito importante ler o tema com muita atenção para entender o que se é pedido, ter conhecimento do tema que irá desenvolver, fazer um rascunho antes de começar a escrever o texto original, evitar expressões como, na minha opinião, eu penso que, eu acho que, e procurar escrever o texto sempre na terceira pessoa do singular, manter o máximo de clareza no que está escrevendo, e todo texto dissertativo deve apresentar parágrafo introdutório, como a tese, né, o tema, desenvolvimento, que é a exposição de argumentação e conclusão, evitar construir frases que ficam enrolando, né? E certifica que todas as palavras constituem a frase são fundamentais e evitar o uso de palavras abreviadas do etc, da palavra coisa e de gírias também. Bom, hoje eu passei um pouquinho, né, sobre um texto dissertativo argumentativo, que é um
sempre cobrado, né, no vestibulares, no Enem, e deixo aqui, se acaso tiver uma dúvida, pode me procurar, entrar em contato comigo, e anotem também as suas principais, desculpa, anotem, né, os pontos principais do texto dissertativo e argumentativo, o que ele precisa, né, para ter um sucesso na sua produção. E outra coisa também, um outro recadinho, para vocês colocar o seu nome, a sua série e a sua turma também, ok? Por hoje é só, o meu muito obrigada. Tchau.